Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião de 3 livrinhos. Mas antes de passarmos às opiniões propriamente ditas, já sabem, venho-vos fazer o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e é mesmo muito gratificante receber os vossos comentários aos vídeos. Eu às vezes demoro aqui um bocadinho, às vezes cerca de uma semana, mas eu gosto muito do vosso feedback, gosto muito depois de vos responder aos comentários e lá está, é aqui a forma que eu tenho de comunicar convosco. Como eu disse, são 3 livrinhos de 3 géneros diferentes e 2 deles foram então para 2 projetos de 2 meninas aqui ligadas aos livros, mas já lá vamos. O primeiro livro que eu vos tenho então para vos falar é nada mais nada menos que Canção de Regresso a Casa, de Juliette Marillier. Foi uma das mais recentes aquisições. Eu estava em pulgas para ter este livro. Aproveitei então uma campanha, que foi da Bertrand, dos 20%, tinha lá cerca de 3 euros e então não resisti. Então o último volume da trilogia está aqui, Bar dos Guerreiros, o tal que iniciou com A Harpa dos Reis e Dança com o Destino. Continuamos a ter a Leon Ban, o Dao, o Brock, que é então o irmão da Lian, e depois vamos ter aqui mais uma outra personagem que vai ter aqui capítulos dedicados a elas. A história inicia então aqui com o desaparecimento do príncipe de Dariária, que eu agora não me recordo do nome, e que para mim foi aqui uma surpresa, uma coisa, eu por acaso esqueci de confirmar aos outros 2 livros. Eles mencionam também aqui um irmão mais velho então de Leon Ban e do Brock. Eu confesso que não me recordo nos outros 2 livros de ser mencionado este irmão. Este irmão então funciona aqui um bocadinho como uma espécie de guarda-costas, grande amigo então deste príncipe que misteriosamente foram atacados e ele acabou por desaparecer misteriosamente. Temos depois também aqui, então o Dao acaba por ser destacado para investigar este desaparecimento, o que terá acontecido então aqui a este príncipe. Temos depois então aqui o Brock no outro mundo, e onde a sua relação então aqui com o Sombra então um pássaro então aqui do povo Corvo, em que ele acabou aqui por estabelecer aqui uma espécie de ligação, uma espécie de pacto, e a sua relação com o Sombra acaba por pôr em risco, e ele acaba por ter que sair então do outro mundo com a sua filha. Vamos ter aqui a Leon Ban um bocadinho aqui primeiro muito em pulgas porque quer ir ajudar, e depois temos então a Leon Ban finalmente no terreno. Eu estava a sentir falta aqui de mais ação da parte da Leon Ban, e a forma como a autora interligou aqui estas ações e depois aqui o desfecho então aqui para o povo Corvo foi muito bom, eu gostei muito. É algo que nós estamos a acompanhar desde o primeiro livro desta trilogia. O que é que será então este povo Corvo? O que é que se passa? O que é que aconteceu? E neste livro é aqui dado aqui então uma espécie de respostas. Eu queria saber um bocadinho mais então sobre o povo Corvo, concretamente de onde é que eles vieram, mas ainda assim foi uma boa história a forma como Juliette Marillier interligou isto tudo. Tenho um carinho especial então aqui por estas personagens, pela Leoban, pelo Dao, pelo próprio Brock, e depois aqui acabam por ser especiais porque estão de alguma forma, e eu não quero fazer spoilers, mas esta trilogia acaba por estar ligada então aqui à trilogia da Blackthorn e Grimm. Portanto, se puderem, leiam primeiro então Blackthorn e Grimm e depois então esta trilogia, porque nós temos aqui há aqui aspectos em que estas personagens se vão ligar às outras e portanto acaba por ser aqui, quando se inicia esta trilogia, acabamos por ter aqui então um spoiler de Blackthorn e Grimm. Mas eu por acaso li então o primeiro volume deste livro, portanto A Harpa dos Reis, antes de ter lido Blackthorn e Grimm, e portanto quando comecei a ler o Blackthorn e Grimm já sabia aqui pelo menos parte da coisa. Não me roubou em canto nenhum porque
ler Juliette Marie, eu tenho sempre essa sensação, é como um regresso a casa. São personagens muito queridas. É certo que em termos de história, em termos de fórmula, vou chamar assim, acaba por ser sempre o mesmo género. Temos sempre aqui personagens femininas fortes, personagens que se vão relacionar com personagens masculinos, que também têm sempre aqui algo, às vezes, algo a esconder ou assim. Nós sabemos que depois no fim tudo acaba bem, tudo irá acabar bem, mas que passam aqui algumas dificuldades. Mas a escrita da Juliette tem sempre um encanto especial e, como é óbvio, eu não posso dar menos do que 5 estrelas. Eu adoro Juliette Marie, neste momento já li tudo o que há editado em Portugal de Juliette Marie e espero que haja algum livro novo em breve. Eu não sei se a autora, na versão original, se há mais algum livro novo, não sei, mas estou muito ansiosa para sempre ler algo mais da Juliette. O segundo livro é então um romance de época para o outubro da época da minha querida Sandra, e então Os Duques Preferem as Louras. Este é então o 4º volume aqui da série das modistas, é o último. Nos outros 3 acompanhamos então cada uma das 3 irmãs modistas e neste vamos então acompanhando a Clara, que conhecemos desde o primeiro livro. Eu estava com algumas expectativas com este livro, porque lá está, a Clara é uma personagem que é uma constante nos outros 3 livros, acaba sempre por ser referida, acaba sempre por aparecer, e é uma personagem que teve aqui alguns desaires pelo meio, então finalmente vamos aqui encontrá-la, um livro dedicado a ela, um livro onde ela terá então o seu final feliz. Confesso que estava à espera que as irmãs modistas aparecessem um bocadinho mais. Elas são referidas algumas vezes, mas aparecem para aí uma vez ou duas e de uma forma assim, aparecem muito rapidamente. Eu sei que não é um livro focado nelas, era um livro focado na Clara, mas sendo a Clara uma cliente das irmãs, eu estava à espera que elas aparecessem um bocadinho mais e confesso que por aí desiludiu-me um bocadinho. Em termos de par romântico com a Clara, eu gostei muito. Vamos ter então aqui uma história em que não sei se é mencionado aqui porque o jovem que ela vai se cruzar, e eu mencionava aqui no primeiro, é o Olive Radford. E a verdade é que ele pertence então, a uma classe social diferente da Clara. Ele é certo que está aqui ligado a duques e afins, mas o seu pai é advogado, ele também é advogado e portanto acaba por estar aqui, temos aqui uma diferença um bocadinho de classes. É um livro que também foca aqui um bocadinho mais a classe desfavorecida, os pobres, e portanto também gostei dessa parte, portanto aqui um bocadinho mais das dificuldades que as classes mais pobres ultrapassavam. Eu gostei, sim, eu vou dar 4 estrelas. Acho que gostei mais deste do que acho que foi o terceiro, que não tinha achado assim grande coisa, eu gostei mais. Mas lá está, gostava de ter visto aqui um bocadinho mais das irmãs, não temos, mas ainda assim foi uma leitura que me entreteve e que me deixou aqui com alguns momentos divertidos. O terceiro e último livro desta semana é então para o desafio da minha querida Ana Lopes, o Outubro Hispano-Americano, e escolhi Isabel Allende com o único que eu ainda não tinha lido, A Ilha Debaixo do Mar. Parti com algumas expectativas com este livro, porque foram poucos os livros de Isabel Allende que eu não gostei, foram muito poucos. Se forem uma mão cheia, é muito. Eu acho que 3 ou 4 livros, se calhar, por aí. Mesmo assim é quase uma mão cheia, mas pronto. A maioria deles eu gostei muito e, portanto, eu ia com algumas expectativas. Este livro acaba por estar aqui mais ligado à parte de romance histórico, porque vamos iniciar aqui finais do século XVIII, início do século XIX, portanto 1700 e tal, e 1800 e pouco, e onde vamos acompanhando aqui Sarité, que ela é uma escrava de Saint-Domingue, e que vamos acompanhar então aqui um bocadinho da vida dela, portanto vamos acompanhar aqui grande parte da vida dela, e eu confesso que estava à espera que fosse um relato aqui mais narrado da perspectiva dela. Temos efetivamente alguns capítulos que são narrados por ela, pela Sarité ou então pela Tété, como ela também é conhecida, mas depois vamos ter outros capítulos dedicados, e esses acabam por ser a maioria do livro, dedicados a outras personagens, a outros episódios que de alguma forma se vão cruzar então aqui com a vida da Tété,
mas que muitas vezes nos contam coisas onde a TT não está presente. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender. Acaba por ser um livro que está aqui muito presente, então aqui esta dificuldade das ilhas, da forma da escravatura. Portanto, Santo Domingo era então, tinha então plantações em que eram dominadas por brancos, nomeadamente de origem francesa. O amo da TT então de origem francesa, e portanto vamos então acompanhando aqui a evolução ao longo dos anos, o que é que a TT foi passando como sendo escrava, o que é que ela foi tentando fazer pela sua liberdade. Eu gostei, sim, gostei, mas confesso que me desceu-lhe um pouco a parte em que eu estava à espera de ser mais narrado sobre a TT. Eu queria mais capítulos, então, sendo por ela, do que então os outros generalistas, onde vamos acompanhando às vezes outras personagens. É certo que de alguma forma se interligam, mas soube-me a pouco por isso. Eu estava à espera de ter mais TT, de ser aqui um livro focado essencialmente na vida dela. Acho que aqui a sinopse também revela demasiado, eu não vou entrar em tantos pormenores. Gostei, sim, foi uma boa leitura, mas vou dar umas 3 estrelas. Se calhar umas 3 estrelas para as 3 estrelas e meia, mas ainda assim não chega às 4, porque lá está, eu queria mais focado na vida dela e não tanto em outras personagens, um bocadinho por aí, mas ainda assim foi uma leitura agradável. E eu adoro esta capa, ainda temos aqui a parte do cabelo, acho que está muito bonita. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes 3 livros, se não, mas que estão curiosos. Digam-me quem também é fã aí do Juliette Marillier, ou de Isabel Allende, ou que gosta de romance de época, se estão a participar então aqui no projeto ou da Sandra ou da Ana Lopes, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.